Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora, a partir então dessa semana, a gente vai fazer esse modelo de aula. Eu vou praticamente pegar a aula aqui que a gente costumava trabalhar, vou colocar o áudio em cima e vou mandar também na forma PDF, tá bem? E também vou enviar um texto, que é um resumo da aula que nem eu vinha fazendo com vocês. Ah, Bom, agora em relação, a gente sabe que está meio difícil para alguns conseguir ter acesso, mas aí o que eu vou fazer? Essa gravação da aula eu vou lançar no YouTube e só vou mandar o link para vocês. Então, basicamente, só abrindo o link, tem todo o acesso. A orientação para agora é tentem não sair de casa. Basicamente, façam o que realmente for possível. Se vocês conseguirem acessar a aula de casa, acessem. Se tiver que sair de casa e longe acessar, não façam. Aí entre em contato comigo que a gente acha uma outra maneira de trabalhar. O que eu vou fazer sempre vai ser uma semana fazer uma aula e na outra semana fazer um exercício em relação à aula, tá bem? E quando a gente fizer atividade, vocês podem mandar atividade de qualquer maneira. Pode ser de preferência pelo Siga, mas se não pode ser por WhatsApp, e-mail, Facebook, de qualquer maneira, tá bem? E qualquer problema que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? E eu vou deixar as atividades abertas no Siga praticamente todo mês. Então, em qualquer momento que vocês conseguirem acessar, acessem lá e a atividade vai estar em aberto. Mas como eu falei, tentem me mandar ela sempre pelo Siga, tá bem? E mais uma coisa, assim, então essa aula é uma aula nova e na semana que vem, no mesmo horário, na terça-feira, eu vou passar um exercício para vocês irem trabalhando, nesse mesmo modelo de videoaula. Primeiro, só para a gente fazer uma revisãozinha da aula passada, a última coisa que a gente falou foi disso, das 4 principais formações do Rio Grande do Sul. Só para a gente lembrar, ou aquilo que a gente ainda não falou, a primeira formação que existiu foi essa do escudo sul-rio-grandense, que é uma formação alta, basicamente feita de granito e mármore, extremamente resistente, que praticamente não formou solo. Então, um solo raso, fisicamente ruim, quimicamente ruim, e é a pior, digamos assim, a pior parte de terra do Rio Grande do Sul. A segunda formação que a gente tem é a depressão central. A depressão central basicamente de arenito, formou solos arenosos, mais ou menos profundos, só que é uma região muito baixa, então são solos que são mal drenados, porém arenosos. Então também ao mesmo tempo eles não conseguem reter muita água e é quimicamente ruim. A terceira formação que a gente teve foi a do Planalto. Só para lembrar como é que formou o Planalto, a gente teve as erupções vulcânicas de basalto desde o Cerrado Brasileiro, Mato Grosso, desceu para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi descendo as derramamentos de basalto até chegar nessa região de Santa Maria e Itaara. E aí o basalto parou. E esse basalto ele tem uma coisa interessante que ele forma solo argiloso. Então toda essa região que a gente vê aqui é de solo argiloso, profundo, bem drenado, só que ao mesmo tempo consegue reter bastante água. A última formação é a planície costeira. Então a planície como é que ela é? Ela é basicamente formada de sedimentos do mar e sedimentos que foram descendo dessas outras formações. Então é terra baixa, plana, boa para arroz. Essa região, então, retornando, escudo sul-rio-grandense, não é muito bom agrícola, as melhores áreas, pastagem, alguma coisa de soja. A depressão, campo para pastagem ou arroz. E o Planalto, basicamente, produz qualquer coisa, principalmente as culturas anuais de terras altas, né? Soja, milho, trigo e etc. A última imagem aqui da última aula, que a gente viu aqui, se a gente pegar e cortar o Rio Grande do Sul de norte a sul e olhar ele de forma virando essa imagem, o que a gente tem? O oceano, a planície costeira até Pelotas, depois a gente tem essa subida do escudo sul-rio-grandense, aqui termina em Caçapava, retorna, só vou fechar umas abas aqui que está fazendo barulho. Sul-rio-grandense aqui então, volta para a Depressão Central, Santa Maria, e depois a gente começa a subir novamente o Planalto até Júlio de Castilhos, e daqui em diante vai até chegar em Santa Catarina, tá bem? Isso era da aula passada. Agora o conteúdo que a gente tem para a aula dessa semana
é esse de morfologia do solo. Então, basicamente, o que é morfologia? Morfologia é a imagem que a gente tem. E o que mais representa a morfologia é essa imagem aqui do perfil de solo. Então, a gente olha um perfil, olha um barranco, corta ele, a gente consegue ver como que ele funciona de cima a baixo, da superfície até a profundidade. Se a gente olhar aqui, são 3 perfis diferentes. O que que a gente vê aqui? Um solo mais raso, pouca terra e pedra, horizonte A, que a gente já tinha conversado, e horizonte R, que é a rocha mesmo. Um solo intermediário. Por que intermediário? Tem uma camada A com matéria orgânica. Essa camada E, horizonte E, é aquela que perde argila. Perde argila e vai para onde? Para o horizonte B. Aqui a gente tem o B e o T. O T vem de textural, porque tem aumento de argila, aumento de textura. E esse aqui é o horizonte melhor que a gente tem. Fisicamente muito profundo e argiloso. A camada A em cima praticamente não se diferencia da B, só tem um pouquinho mais de matéria orgânica. E esse BW, o W quer dizer latossólico. Latossólico é porque ele é muito profundo, tá bem? Então, a gente basicamente, quando vai avaliar morfologicamente, a gente vê duas coisas. A primeira etapa, característica morfológica interna, e a segunda, que é a externa. A interna é o perfil, o barranco. A externa seria a paisagem que a gente tem ao redor. Para iniciar, então, só para a gente não esquecer, aqui são os principais horizontes e camadas do solo. Horizonte O ou H é quando tem muita matéria orgânica. Quase não existe no Rio Grande do Sul. O que a gente mais tem é o A, que é um horizonte mineral enriquecido por matéria orgânica. É o normal, aquilo que a gente vê em qualquer lugar. Camada A, que tem um pouquinho mais de composto orgânico. Horizonte E, que perdeu matéria orgânica e argila. Horizonte B, mais argiloso. O C, que não é nem rocha nem terra, é aquilo que a gente chama de saprolito. E o horizonte R, que basicamente é a camada rochosa, é a pedra, digamos assim. Na sequência, vocês lembram? Eu vou voltar um pouquinho só para a gente ver. Lembram que aqui a gente tem a letra maiúscula, que é o horizonte, e tem aqui também uma letrinha minúscula depois. Essa letrinha minúscula é o que a gente chama de sufixo. É alguma outra característica que vem depois. Por exemplo, o F. O F tem presença de plintita. A plintita é aquelas manchinhas vermelhas que tem na terra, que são aquelas bolinhas de ferro. O T, acumulação de argila. O W, intenso intemperismo. Quando eu falo intenso intemperismo, quer dizer um horizonte extremamente profundo e antigo, que aí é o horizonte do latossolo lá do Planalto do Rio Grande do Sul. Isso é uma imagem de um solo que a gente pode ter numa floresta. Uma camada O com muita matéria orgânica, uma camada A com menos matéria orgânica, o E que perdeu argila, o B que recebeu argila, o C que é uma mistura de rocha com solo, e o R que basicamente é a pedra. Então, nessa primeira etapa que a gente faz de avaliar o perfil, a primeira coisa que a gente chega quando vê um barranco é isso aqui: espessura e transição de horizontes. Depois a cor, textura, estrutura e daí por em diante. Vamos ver cada uma delas. Espessura, primeira coisa. Chegou na frente de um barranco, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso: é se tem espessura, profundidade e transição. Quando a gente olha isso aqui, por que eu falo transição? Eu vou passar para outra imagem que eu acho que fica melhor. Isso aqui. A gente consegue ver claramente que tem um A, um E e depois um B. Isso é ruim, porque a gente tem uma transição muito grande de uma camada para outra, e a planta, a raiz da planta vai sentir isso. Agora a gente olha esse horizonte. É quase tudo a mesma coisa. Então, no momento que a planta está crescendo, para a raiz dela é sempre a mesma coisa, e ela não sente essa diferenciação. A espessura é importante, olha só, uma camadinha A e um monte de pedra. E aqui nesse caso praticamente não tem transição, é tudo igual. Isso é muito bom. Aqui outro exemplo de diferença de transição. Agora a segunda coisa mais importante que a gente tem que olhar quando chega no perfil, a cor do solo. Primeira coisa, a gente quer cor escura em cima, na superfície, que é a matéria orgânica. Depois a gente quer cores vermelhas mais profundas, que é bastante boa drenagem e argila. Cor clara não é bom, porque tem presença de mineral claro, que é perda de argila. Cor acinzentada é muito ruim, porque nesse caso quer dizer que tem aquela saturação com água, ou seja, umedece e seca o solo de vez em quando. Isso é ruim. Ou fica sempre alagado. Se fica sempre alagado, o solo fica muito ácido.
Cor amarela é similar à cor vermelha, só que tem um pouquinho mais de umidade, também é bom. E esse horizonte mosqueado também é muito ruim, porque nesse caso quer dizer que tem variação do lençol freático. Às vezes alaga e às vezes seca. Quando alaga, o ferro se dissolve. Quando seca, o ferro se junta naquelas manchinhas vermelhas. É aquela manchinha vermelha que a gente chama de mosqueado. Então, se a gente vê um perfil de solo todo vermelho, o que quer dizer? Que ele é bem drenado, tem muita intemperização, boa CTC, tem bastante acidez, o que é ruim, tem uma reserva de nutrientes razoável e tem uma ótima agregação. Isso eu vou deixar para fazer uma aula prática com vocês, que eu vou mostrar essa carta de cores de Munsell, que é como a gente olha e dá um nome para a cor. Mas isso deixamos para uma aula presencial, para a gente conseguir ver isso. Terceira coisa importante que a gente tem que fazer é a textura, que é basicamente sentir se o solo é mais arenoso ou mais argiloso. Como é que a gente faz isso basicamente? A gente tem que pegar um pouquinho de solo, umedecer ele e passar entre os dedos. Se ele te dá uma sensação entre os dedos de aspereza e que não é plástico e nem pegajoso, é porque ele é arenoso. Se for tudo ao contrário, sensação de sedosidade, plástico e pegajoso, é argiloso. A diferença que a gente tem aqui quando o solo é siltoso é quando ele tem sedosidade, mas ele não é pegajoso. O que quer dizer não ser pegajoso? Ele não gruda entre os dedos. Então, não tem pegajosidade. A quarta coisa importante da gente olhar isso aqui é isso que mostra que os solos do Planalto são muito bons, é a estrutura. O que é estrutura? É esse estorrão, é o que a gente chama de agregado. Por que o agregado é muito bom? Porque dentro dele tem os microporos, que é onde a água fica retida. E entre os agregados tem macroporo, que é para onde a água é drenada. Então é isso que é muito bom no solo argiloso do Planalto. Tem agregados com água dentro e ao mesmo tempo a água que está sobrando, ela está drenando entre esses agregados. Uma das coisas que a gente pode ver também é a consistência, porque a consistência mostra se o solo fica muito duro quando seco, que aí a gente pode simplesmente olhar a raiz da planta. Se o solo fica muito duro quando seco, ele compacta fácil e acaba formando camadas que não permitem que as raízes cresçam. Isso também, no caso, é ruim. Uma coisa que a gente pode olhar para ver se o solo é mais ou menos jovem é essa serosidade. Se o solo é mais ou menos jovem, que tem essas cores não tão avermelhadas, ele forma umas camadas brilhosas entre os agregados. No caso dos solos que a gente tem aí em São Pedro, nessa região. Esses liquensides quer dizer lado lustroso, é o que a gente encontra lá naquele solo jovem de Livramento. Por que ele tem esse lado? Porque os agregados ficam se movimentando, eles vão raspando no outro e aí forma isso aqui. Se a gente encontrar esses liquensides, a gente pode ter certeza que é uma terra muito ruim para produção. Por quê? Porque é um ambiente que tem argila jovem, que expande quando está úmida e retrai quando está seco. Então, normalmente é bom para arroz, bom para pastagem, mas não se sai muito bem quando a gente está falando de cultura anual. Outra coisa que não é bom da gente encontrar é isso aqui, nódulos e concreções. Esses nódulos e concreção, essas manchas vermelhas que eu estou mostrando para vocês, é quando tem aquela formação de argila. A água sobe, dissolve o ferro, quando a água desce, o ferro se junta e forma essas bolinhas, digamos assim. Depois a gente vai para uma segunda etapa, qual que é? A caracterização morfológica externa, que é olhar o ambiente. Então a gente vai ter que descrever tudo o que está acontecendo ao redor. Como é que é a paisagem, como é que é o relevo. Lembrando de uma das coisas, se o relevo é planalto, quer dizer que o ambiente é alto, plano e bem drenado. Então, se a gente fosse pegar todas as características que tem até agora, o que seria o ideal? Característica externa, planalto, ambiente alto, plano, quer dizer que é bem drenado e tem solo profundo. Qual que seria a condição de perfil ideal? Algo parecido com esse aqui. Algo profundo, vermelho e que praticamente não dá para ver a diferença de uma camada para outra. E mais ideal ainda se ele tivesse uma camadinha mais escura na superfície, que aí queria dizer que tem bastante matéria orgânica. Na sequência, essa caracterização externa, a gente tem que descrever tudo que a gente está vendo, basicamente. Aqui, descrever tudo que tem em cada camada do solo, medir elas, no caso o A, o E, o B e por diante. Para no final, para que a gente faz tudo isso? Para a gente conseguir chegar no ambiente e conseguir fazer essa descrição aqui. A gente saber se é um ambiente que é bom para o desenvolvimento de planta, como é que vai funcionar no movimento de água,
como é que vai responder o manejo, como é que vai ter a resistência à degradação, né? Se a gente comparar essas duas imagens. Isso aqui é o ideal. Solo plano, por ter essa palhada, quer dizer que é um ambiente que vem sendo bem manejado, provavelmente profundo, bem drenado, é a característica ideal. Agora a gente olha esse ambiente, claramente vai ter um solo mais raso, pedregoso, e que não vai ser ideal para plantio, porque provavelmente vai ter muita possibilidade de degradação. Tá bem? Então, bem rápida a aula, para não ficar pesado, para conseguir entender fácil os principais pontos. Qualquer dúvida dá para voltar ao vídeo, vai ter essa mesma aula em PDF para vocês e também vai ter um texto, um resumo da aula de morfologia do solo. Qualquer dúvida que qualquer um de vocês tiver, eu vou deixar em aberto o chat da turma amanhã durante a aula e também vou fazer um fórum de debate. Naquele fórum de debates eu vou deixar ele aberto a semana toda ou o mês todo. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem por ali. Se não tiver como acessar o SIGA, vocês não conseguir ter acesso a nada disso, entre em contato direto comigo. Aí, se tiver meu número, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, por e-mail, por Facebook ou qualquer maneira. E já adiantando, não tem exercício na aula de hoje, e aí semana que vem eu coloco um exercício relacionado a essa aula de morfologia do solo. Tá bem? Qualquer dúvida é só entrar em contato.